Tá pensando em adotar um novo gatinho, mas não tem a menor noção por onde começar? Bem, pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo para dar algumas dicas de como você deve preparar a casa, deixá-la pronta para você trazer o seu novo gatinho para casa. Tá? Com certeza você vai criar um ambiente legal para o seu amiguinho conviver tranquilamente e ter uma vida plena ao seu lado. Olá, meus amigos gateiros e gateiras aí de plantão, tudo bom com vocês? Olha eu aqui mais uma vez. Eu sou Ademir e sou apresentador e o criador do canal Amigo de Gato. E esse vídeo aqui eu trouxe dicas de como você deve preparar a casa para o seu novo gatinho. Então, sem mais demoras, vamos partir para o vídeo. Gatinhos filhotes são ótimos animais de estimação. É muito importante entender alguns fatores essenciais para você dar uma nova vida para o seu novo amiguinho peludo. E esses fatores vão ajudar na introdução do seu gatinho nesse novo lar, no caso a sua casa. Você vai pegar o gatinho, vai levar ele para casa e você vai querer que ele se ambiente bem ali. Bom, eu fiz uma lista com 10 itens para poder te ajudar a preparar o ambiente para você receber o seu novo gatinho ali, para que ele se adapte muito bem. Legal? Então vamos partir para os tópicos desse vídeo de ajuda. Bem, para começar essas dicas, a primeira delas que eu vou te falar antes de você adotar o gato, quer dizer, antes de você ir buscar o gatinho. Adapte a casa ao gato. Mas aí você deve ter... Pode, mas eu vou ter que adaptar a casa do gato? Sim, você vai ter que preparar toda a casa, todo o ambiente para poder receber ele. Porque pensa bem, você vai lá, vai trazer o gatinho para casa, você vai tirar ele lá da companhia dos irmãozinhos dele, tá? E nessa preparação do ambiente vai ajudar na adaptação dele melhor. Até porque ele vai se sentir com muito medo, porque tudo é novidade para ele, e sozinho. Então, você tem que ajudar ele a se adaptar da melhor maneira possível na sua casa. Você já preparou toda ela para poder receber o gatinho. E o que significa realmente adaptar a casa? Ou, utilizando uma linguagem muito comum aí no meio dos gateiros, você vai ter que gatificar a sua casa. Tá, eu sei, você vai me perguntar de novo. Mas Ademir, o que é gatificar a casa? Bem, meu querido ou querido gafanhoto ou gafanhota, eu vou explicar para você. Gafanhota? Será que é assim que se fala? Eu não sei, mas você está me entendendo. Fica comigo que a gente vai seguir a linha aqui de raciocínio. O que é gatificar a casa? Você vai preparar toda a casa para receber o seu novo amiguinho, um novo membro aí da sua família. De início, você vai ter que delimitar certas áreas para ele. Ele não vai poder ter acesso a toda a casa, só algumas áreas específicas. E você vai ter que garantir que nessas áreas que ele vai ter acesso, que contenham os itens essenciais para ele, tá? Tipo, vai ter que ter água, comida, a caixinha de areia e uma caminha para ele ficar. Além disso, você tem que ter móveis, eu posso falar assim, móveis? Não sei se é o certo, mas você vai ter que ter alguns itens, tá? Alguns móveis para o seu gatinho ficar mais tranquilo. Tipo, você vai ter que ter um arranhador, tá? Porque querendo ou não, ele vai querer, né, botar as garrinhas de fora e afiar as garras ali. Então você tem que ter um arranhador. Você vai ter que ter alguns esconderijos, cabaninhas, para ele poder se esconder e ficar tranquilo, porque você deve ter percebido que, até em vídeo mesmo, que gato adora uma caixa. Gato adora se esconder. Então se você botar
umas caixinhas ali, uma caixa de papelão. Você vai fazer um furo, ele vai entrar ali, né? Você pode botar uma almofadinha ali dentro, ele entra e ele vai se sentir protegido, aconchegado ali dentro, porque ele está escondido. E algumas cabaninhas para ele poder entrar, ficar observando de longe, um pouquinho do alto, até porque ele é filhote, ele não vai escalar tanto. Mas botar algumas coisas no alto para ele poder se esconder e ficar olhando, porque gato adora olhar tudo de cima. Fazendo isso, é o primeiro passo que você vai dar na direção certa para preparar a sua casa aí para o gatinho que está chegando. O segundo item é uma alimentação nutritiva para ele. E esse é um ponto bem importante. Então, galera, presta muita atenção no que você vai dar para o seu gatinho. Ele tem que ter uma alimentação nutritiva até que atinja a fase adulta, para que ele possa se desenvolver bem. Eu recomendo que você dê um alimento completo, né? Bem balanceado e nutritivo para ele nessa fase de desenvolvimento, né? Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. No quesito rações, que é um item bem importante, eu recomendo que você compre logo uma ração premium para ele. Tenha um mix ali de proteínas, de carne, peixe, que vai ajudar muito no desenvolvimento dele. Com relação à água, você tem que oferecer água fresca para ele o tempo todo. E essa água, ela tem que estar num local de fácil acesso. E de preferência, tá? Se você puder, compra aquelas fontezinhas de água, né? Porque os gatos, eles preferem água em movimento. Além disso, a fonte, ela vai incentivar, vai estimular o seu gato a se hidratar mais e melhor. Porque o que você não quer é um gato com problema de infecção urinária, né? Por falta de água, pelo amor de Deus. Então, água é essencial para o gatinho. A próxima dica é a respeito de vermifugação, remédio de verme. Isso, meus amigos, você tem que vermifugar o seu gatinho. Muitas vezes, quando você vai adquirir um novo gato, quem vai doar ele para você, ou se você for comprar, eu não aconselho você comprar não, adota. Vai por mim, adota um gatinho, é melhor. Geralmente a pessoa já diz que ele está vermifugado, mas a maioria das vezes quando você adquire um novo gato, ele não está vermifugado. Então, leva ele no veterinário e utiliza o remédio vermífugo que o veterinário passar para ele. Ele vai fazer todo o check-up no gatinho e você vai usar o vermífugo que ele te passar. Essa dica é para prevenir uma doença, tá? É a dirofilariose. É conhecida também como a doença do verme do coração. Mas o veterinário vai te falar um pouco a respeito disso, mas eu vou reforçar um pouquinho aqui também, tá? A maioria dos vermífugos já contém um combate ali a essa doença. Você pode vir para o seu veterinário e falar a respeito disso. Essa dirofilariose é um nome difícil, gente, olha, é complicado. Essa doença do coração é uma doença séria, muito grave, né, que afeta não só os gatos, mas os cachorros também. E mais um motivo para você ficar ligado nisso daí é que ela pode ser contraída por nós, humanos. Podemos desenvolver esse tipo de doença, né? Então você tem que cuidar bem do seu amiguinho aí e vermifugar ele direitinho. Belezinha? Agora vamos para um item que eu acho também bem interessante. É a prevenção de pulga e carrapato. Esses bichinhos são um pé no saco, gente. Para você conseguir acabar com eles é horrível. Mas se ele tem contato com a área externa, ou seja, com o quintal, e se você perceber que esse seu quintal é propenso a apresentar pulga ou então até carrapato,
que não é difícil de acontecer, você vai ter que aplicar uma medicação nele para acabar com as pulgas e os carrapatos. E inclusive eu vou recomendar que você vá no quintal, na área externa, e aplique uma medicação em toda a área externa ali também para acabar de vez com isso. Até porque quando ele for sair de novo, ele não pegue lá a pulga ou carrapato outra vez. Mas se o seu gato for 100% indoor, ou seja, que fica o tempo todo dentro de casa, dentro do apartamento, da mesma maneira você vai ter que utilizar um medicamento para combater pulga e carrapato, até porque você pegou ele e está levando ele para casa. Então você vai ter que exterminar as pulgas e os carrapatos para ele poder ficar dentro de casa, né? Nesse caso, o veterinário também vai te indicar um remedinho bom. Mas tem um remédio, eu não vou falar o nome aqui porque eu não estou ganhando nada com isso. É uma pipeta, acho que o nome que se fala é isso, é uma pipeta que você vai aplicar aqui na nuca do gato. Tá? Você vai quebrar aquilo ali, vai aplicar aqui na nuca do gato. Esse remédio vai agir ali no seu gato num período, acho que é de 3 meses, mais ou menos. E se ele for só de dentro de casa, beleza, você vai aplicar esse remédio aí, você vai acabar com tudo quanto é pulga e carrapato que ele possa ter. Como ele também é filhote, aí eu vou ter que falar o nome do remédio. Tem um que você pode comprar, o nome dele é Frontline. Não é barato, galera, não é barato. Mas esse Frontline você pode aplicar, é um spray, você vai pulverizar no gatinho todo. E não tem problema se ele lamber, porque ele já é feito para isso mesmo. Se o animal lamber o remédio, não dá problema nenhum. Então, o Frontline, você pega, aplica o Frontline nele também, né? Acho que dá umas 2 ou 3 aplicações, num intervalo de tempo. No manual, na bula do remédio tem. Você vai aplicar e vai deixar o remédio secar nele. Você também vai matar todas as pulgas, carrapato, e é muito seguro para o seu gatinho, tá bom? Mas a pipetinha, você vai aplicar aqui na nuca do gato, ele não vai ter acesso, ele não vai conseguir coçar e nem vai conseguir lamber para se intoxicar com o remédio. Falando mais uma vez, reforçando mais uma vez, pergunta para o veterinário qual é o remédio mais indicado para você usar. Caixa de areia, treinamento para você fazer com o seu gatinho para ele utilizar a caixinha de areia. Como todo mundo sabe, gato é um bicho extremamente limpo. Ele não gosta que o ambiente dele fique sujo e ele mesmo se sinta sujo. O gato ele tem, vamos dizer assim, ele tem essa psicose com limpeza. E a caixinha de areia vai ajudar a manter o ambiente ali onde ele fica sempre limpo. Então, você vai pegar o seu gatinho, vai levar até a caixinha de areia e vai colocar ele na caixinha de areia. Por instinto, ele já vai cavar para fazer as necessidades dele ali. Mas se isso não acontecer, você tem que mostrar para ele. Como você vai fazer isso? Você pode fazer com a mão, até porque a areia está limpa, não foi usada ainda. Foi você que colocou, acabou de tirar do pacote e botou ali. Então a areia está limpinha. Você pode usar a mão para fazer um buraquinho e ele vendo, tá? Ele tem que ver você fazendo isso. Você cava um buraquinho ali e bota ele perto. Ou então você pega a pazinha, se você tiver nojo, poxa, né? Se você tem um bebê, tem uma criança em casa, você não tem nojo de trocar ela ou limpar ela. Então com o seu bichinho vai ter que ser a mesma coisa. Mas se você tiver nojinho, você pega uma pazinha, cava um buraquinho ali na areia e deixa ele perto. Instintivamente ele vai ver aquilo ali e vai copiar isso. Então ele vai parar de fazer as necessidades dele esparramadas por aí, em alguns cantos, porque não que ele vai fazer por todo lugar, tá? Ele vai escolher um cantinho para fazer. Então ele não vai mais fazer naquele cantinho porque você mostrou para ele e está treinando ele para usar a caixinha de areia. Essa caixa de areia ela tem que ficar num lugar calmo e tranquilo, onde não passe gente toda hora, não tenha muito movimento. Ok? Porque gato ele é um bicho meio meticuloso, vamos dizer assim.
Então se tiver muita gente passando, olhando, tirando muito barulho, ele não vai ficar à vontade para fazer as necessidades dele não. Então você coloca a caixinha no canto, que seja até um pouco arejado, se puder botar perto de uma janela que não tem tanto movimento, deixa ali e que não passe tanta gente. E ele naturalmente ele vai começar a utilizar a caixinha de areia. Vai por mim. É uma dica muito importante essa da caixinha de areia. Beleza? Essa dica que eu vou dar aqui não é muito utilizado com frequência, mas eu vou falar assim mesmo. É a microchipagem. Esse microchip ele é pequenininho, ele é do tamanho de um grão de arroz, e a colocação no animal é subcutânea. É colocada embaixo da pele através de um profissional especializado para fazer isso. O veterinário, ele vai colocar isso para você. E nesse microchip vai conter ali o nome do gato, quando ele nasceu, eu acho que dá para colocar as vacinas, acho que o endereço. Lembre-se, essa não é uma realidade muito comum aqui no Brasil, mas eu estou explicando o procedimento, o porquê do microchip. Quando seu gato for se perder, se por um acaso ele se perder, vier a se perder, Deus livre guarde você perder o seu bichinho, vão passar um scanner nele e quando passar o scanner vai aparecer todas as informações, inclusive seu nome, telefone para contato para você ir buscar o animalzinho, né? Eles vão entrar em contato com você para ir buscar o seu animalzinho. Como eu disse, no Brasil isso não é muito comum. No exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, é obrigatório o animal ser microchipado. Aqui no Brasil é difícil, é complicado, não é uma coisa tão comum, não é toda clínica veterinária que você vai fazer esse procedimento para você e também não é uma coisa muito barata. Além do que, não é todo abrigo, eu acredito que a maioria deles não tem o scanner para poder ler as informações que estão ali no chip do seu amiguinho. Então, o que é feito, né, como é que eu posso dizer assim? Que é feito para substituir isso aí, você já deve ter visto várias vezes por aí, é uma medalhinha, uma coleira com uma medalhinha no pescoço do animal. E no verso dessa medalhinha, você pode pedir para gravar as seguintes informações, que é o mais comum, tá? O nome do pet, o nome do tutor, um telefone para contato, que hoje em dia todo mundo utiliza muito o WhatsApp, facilita muito, tá? E se der, o endereço. Tem gente que vai achar o seu animalzinho perdido ali e vai ver aquela medalhinha, se tiver o endereço já vai levar direto para você. Mas caso contrário, ele vai ver o telefone e vai entrar em contato com você para poder devolver o seu pet. Então, o procedimento da medalhinha com as informações é o mais utilizado no Brasil. Você sabe que o Brasil é bem atrasado para certas coisas, né? Nesse quesito também não fica atrás. E tem outra opção também, que não é muito comum, mas tem, você pode adquirir, que é a coleira com GPS. Você monitora por onde o seu bicho está andando, seu animal está andando, através do celular. Isso é bem bacana, mas o chato é que você tem que pagar uma mensalidade dessa brincadeira aí. Não é barato, já aviso logo, não é barato e é bem difícil de ter isso aqui no Brasil. Você acha? Acha, mas prepara a carteira, porque isso não é barato não. Agora nós vamos para um item que o seu gato valoriza muito. Higiene. Isso, higiene. Como eu já tinha dito aqui anteriormente, gato é um bicho extremamente limpo. Então, para você ajudar ele a se limpar de forma mais eficiente, você vai ter que ter uma rotina de escovação para ele. Cada 2 dias na semana, você escova o gato. Eu não sei, é você que vai fazer essa rotina com ele. Criando essa rotina de escovação, você vai
favorecer o seu gato em duas situações. A primeira é retirar o pelo morto que está nele. Já vai ajudar muito, inclusive a sua casa também vai agradecer, porque não vai ter tanto pelo esparramado. Mas se você ver aí no canal, eu fiz um videozinho com dicas para manter a casa limpa. Então procura aí que você vai ver o vídeo que tem as dicas lá para você manter a casa limpa, para não ter tanto pelo espalhado. Então você vai fazer a remoção do pelo morto, tá? Do gato, e vai ajudar ele a se limpar. O outro benefício é que você fazendo a escovação nele, você vai diminuir a probabilidade dele ter muita bola de pelo. Você já deve ter visto o gato aí, né, fazendo aquele ânsia de vômito, né, e quando você vai ver, ele bota para fora aquela bolota de pelo. Por que isso? Porque ele está com muito pelo morto, ele começa a se lamber para se limpar, e nesse processo de lamber, ele vai engolindo pelo. Isso forma aquela bola de pelo dentro do estômago do gato e ele tem que expelir isso, então ele bota para fora. Esses dois benefícios que você dá para o gato vai gerar um vínculo muito forte entre você e ele, porque você vai ter que pegar o gato, você vai ter que escovar ele, vai acariciar, você vai conversar com ele, então vai estreitando os laços entre vocês. Mais uma dica aí que eu deixo pra galera. Vacinação. Esse é um item que, olha, eu vou te falar, é essencial. Você tem que vacinar o seu gato. Vacine. É pro bem dele. E reforçando mais uma vez que o seu veterinário é que vai estipular o melhor período para começar a vacinação do seu gatinho. E por fim, né, para encerrar aqui as dicas que eu vou dar para vocês, não menos importante, é a castração e esterilização do seu amiguinho ou amiguinha. E aí tem gente que fala, nossa, coitado, você vai castrar o bichinho, tadinho dele. Gente, isso daí, você castrando, você vai evitar que a sua gatinha tenha ninhadas indesejadas. O outro benefício é um comportamento mais tranquilo, mais calmo. Você vai ver que o seu gato ele vai ficar mais caseiro, mais dentro de casa. Ele não vai precisar ficar indo para a rua, como é o caso das fêmeas, procurando parceiro, ou então se for macho, querendo procriar e marcar território, que é também um benefício. O gato castrado, o macho principalmente, ele não vai ficar marcando território dentro de casa. E vai evitar doenças. Nas fêmeas, por exemplo, câncer. E o período correto para você levar o seu animalzinho para castrar é entre 5 e 6 meses de idade. E mais uma vez, veja com o seu veterinário o melhor momento de fazer esse procedimento nele. Bem, essas foram as dicas. Eu espero que você aproveite, siga essas dicas, ou pelo menos algumas delas, para poder proporcionar um ambiente saudável e muito feliz para o seu amiguinho. E se você gostou, deixa um like aí para mim. Para mim não, né? Você vai ajudar o canal, vai mostrar para o YouTube que está sendo bem relevante, trazendo conteúdos interessantes e vai distribuir para muito mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado por assistirem o meu vídeo. Eu espero que o conteúdo aqui tenha sido de grande valor para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário. Se você acha que faltou alguma dica, também você pode deixar aqui no comentário. Comenta aí. E qualquer outro assunto, você pode deixar um comentário aí que eu vou ler e vou procurar te responder. Tá bom? Então, muito obrigado. Fiquem na paz, cuidem bem de seus bichinhos e até o próximo vídeo.